Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor. Aqui é a missionária Deusirene Oliveira com mais uma palavra para nossa meditação, para nossa edificação. E hoje eu gostaria de estar aqui meditando juntamente com você em Colossenses capítulo 1, do 15 ao 23. Está tudo bem com você? Caso não esteja e você precisar de uma oração ou de ouvidos para te ouvir, para desabafar, eis-me aqui. Entre em contato comigo que a gente vai bater um papo e quem sabe eu possa te ajudar. Amém? Aqui em Colossenses, capítulo 1, 15, a partir do 15, fala sobre a supremacia de Cristo, nosso Senhor Jesus, como nosso mediador. Vamos à leitura? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho pelo qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo nos traz grandes e poderosas lições, nas quais elas nos dão vida e nos aproximam mais de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Olha só, queridos, os seres humanos, eles sempre confundem realidade visível com invisível, natural e sobrenatural. E pensei nisso quando eu estava assistindo um vídeo ali sobre os grandes peixes, né, dos mares, como as baleias. E falando sobre baleias, eu pude perceber que elas descansam na superfície, né, ali por um determinado tempo, e elas aproveitam ali aquele momento na superfície para respirar bem fundo mesmo. Olha que coisa interessante. Assim, né, elas vão estar criando jatos, aqueles que a gente vê, né, quando elas sopram e cai assim como se fosse uma grande chuva, né? São aqueles jatos de águas que ficam ali e são, né, maravilhosos para gente ver. E elas fazem isso antes delas afundarem, né? Para se alimentar, óbvio, né? Lá no fundo dos mares. E mesmo elas vivendo entre as plantas, né? Aquelas plantas do fundo do mar e com criaturas marinhas, ela sempre vai buscar oxigênio. E isso é muito importante para um peixe, porque se ele não faz esse procedimento, ele corre o risco de morrer. E algumas vezes, né, eu me sinto também
emergindo em busca do ar espiritual. E eu preciso desse ar espiritual para me permanecer viva. E não somente viva, mas também viver bem na presença do Senhor. Não há, se a gente for parar para pensar, não há uma divisão nítida ali entre o natural e o sobrenatural. As coisas, elas não são de um jeito ou de outro exclusivamente separados, né? Tem muitas coisas que estão intimamente ligadas umas às outras. E o que nós fazemos como cristãos, por exemplo, orar, adorar, demonstrar o amor de Deus, né? Demonstrar o amor de Deus para com o nosso próximo, né? Uma pessoa que está doente, aquelas pessoas que estão carentes, aqueles que estão presos, né? Não só nos pecados, mas também em prisões. Isso é sobrenatural e natural, literalmente ligado um ao outro. O nosso sentimento de ajudar, o nosso prazer em fazer algo em benefício de alguém. E o mesmo Deus que cria, né, o mundo visível, aquele no qual os nossos olhos conseguem ver, ele provê também um caminho que nos aproxima dele, que é o invisível, o sobrenatural. E Paulo, aqui em Colossenses 1, né, do 21 ao 22, vai dizer o seguinte: outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, mas agora vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Olha que coisa maravilhosa. As nossas ações, elas acontecem, né, no mundo visível, aquele que os nossos olhos contemplam. E nós podemos tocar, nós podemos sentir e nós podemos ver. No entanto, o nosso Senhor, né, o Criador e sustentador de todas as coisas, Ele proveu, né, uma maneira de nós estarmos respirando o necessário e tão almejado a espiritual, através, né, de uma busca e de uma intimidade tremenda com Deus. O trono de Deus, ele está sempre acessível a todos nós que somos filhos amados, filhos escolhidos e separados para uma grande obra. Deus, aqui no verso 23 diz: desde que continuem alicerçados. Nós precisamos buscar essa intimidade com Deus para nos alicerçarmos, para nós estarmos firmes na fé, para que a esperança jamais venha se afastar de nós, né? E é essa esperança, a esperança de um dia contemplarmos a eternidade com Deus, que nos mantém vivo, que nos mantém respirando, que nos dá ânimo e força de vida. Que nós venhamos continuar buscando a graça do Senhor e emergindo, né, no sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nosso Deus. Oremos. Pai, eu te agradeço nesse momento por ter enviado o seu Filho para que essa ponte fosse estendida. Pai, eu te agradeço pelos teus maravilhosos feitos. Te agradeço, Senhor, pelas coisas visíveis e as invisíveis, nas quais nós podemos tocar literalmente com mãos e com a nossa fé. Querido, visita esse meu irmão, essa minha irmã, que não tem tido um encontro contigo e não tem contemplado o sobrenatural, não tem contemplado o invisível. Pai, eu sei que o Senhor já nos deu esse acesso, que basta tão somente que venhamos estar alicerçados em Ti, firmados em Ti e perseverantes em Ti. Eu te agradeço, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, e fica conosco. Fica conosco, porque quando o Senhor está conosco, o nosso corpo é curado, a nossa mente é sarada, as nossas vidas são libertas e o Senhor se mantém presente em nossas vidas. Muito obrigada. Amém e amém. Um forte abraço da missionária Deusirene Oliveira. Tchau, tchau. Ora por mim, eu preciso muito da tua oração. Shalom, shalom, Adonai.